jejum, que é a mortificação da nossa carne e desejo. Dificilmente você vai estar jejuando e ainda assim vai estar pensando em imoralidade. Então é muito importante que esses hábitos sejam aplicados e seguidos no seu dia a dia. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Crente em Pauta. Hoje vamos tratar de um assunto muito complicado, difícil para muitas pessoas, que é resistindo à tentação. Então, vamos definir primeiro, para nós começarmos, o que seria uma tentação. Então, vamos colocar como a tentação, ela será definida por Deus e pelo inimigo de nossa alma. Quando a tentação é permitida por Deus, ela vem em forma de provação. Lembre-se, Deus nunca vai querer que um homem ele caia ou ele falhe no seu projeto. Mas Deus ele fala que Ele sempre nos dá provações além daquilo que nós possamos e conseguimos suportar. Porque Ele quer que nós venhamos ser aprovados e não reprovados na provação. Porém, quando nós olhamos pelo lado de Satanás, ele quer justamente que você falhe no processo. Então a tentação ela será muito mais um teste de ambos os lados. Deus irá testá-lo para que você possa ser aprovado. Do outro lado, Satanás virá para fazer você cair, falhar e perder o alvo. Então o nosso trabalho aqui, trazendo a mensagem de hoje, será: você não vai perder o alvo, você não vai ceder. Aleluia. E se cedeu, você vai se colocar de pé, porque Deus é poderoso para te restaurar. Vamos olhar lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então vamos pegar por ponto. O primeiro ponto nós já falamos aqui, que é Deus, ele jamais vai querer que você caia. Então, quando nós olhamos da parte de Deus, virá sempre em forma de teste, como fez com Abraão, quando pegou Isaac e levou para o sacrifício. Apesar de estar escrito a palavra que tentou Deus a Abraão, na verdade o sentido original é testar, pôr em prova, provar. Deus queria provar a fé de Abraão, muito mais para que Abraão mesmo pudesse conhecer mais ao Senhor e a sua misericórdia, do que em si trazer algum mal ou dano direto a Abraão. Então, por que não consigo vencer a tentação? Mas tropeço em todas, peço perdão, caio, logo depois levanto de novo. É porque a nossa natureza carnal, ela é constantemente atraída pelo mal e pelas próprias concupiscências, que quer dizer prazeres, anseios, especialmente por aquilo que é proibido. Por isso a Bíblia ela tem uma tarefa primordial de confronto, porque ela vai confrontar a nossa natureza. Então eu nunca vou querer fazer o que a minha natureza, minha carne, ela nunca vai querer fazer o que a Bíblia diz, porque a Bíblia confronta ela. Ela deseja o mal. O homem, ele é mau, mas o poder do Evangelho transforma essa natureza caída em uma natureza nova, em um novo ser, como está em João 3. Necessário é nascer da água, nascer do Espírito, nascer da própria consciência. Deus quer transformar. Então temos, irmãos, por exemplo, o que seria um desejo carnal? Óbvio, podemos falar de alguns, luxúria, podemos falar sobre desejos imorais, entre alguns, irmãos, entre muitos outros, que geralmente saciam a nossa carne, mas mortificam a nossa alma para com Deus. Então é por isso que é tão importante nós resistirmos às tentações, porque não terá um caminho fácil, mas terá um caminho de bons resultados na sua caminhada com Deus. Efésios 2, versos 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais.
Você está prestando atenção? Se nós estamos vivendo sobre uma nova jurisdição, somos seres agora já não mais filhos da ira, mas o Senhor nos resgatou, por que ainda nos permitimos ser seduzidos pelo pecado? Vamos ver então mais à frente. E ainda, aonde está Satanás na história como o tentador? Que fique bem claro, Satanás não precisa possuir alguém para fazê-lo cair em tentação. Às vezes a pessoa fala, não, foi Satanás que derrubou ele. Foi Satanás que jogou ele nessa situação. Irmãos, há coisas que é moralidade cristã. A palavra ela aplica sobre nós moralidade. Então o que o Satanás ele faz é aguçar, é preparar os caminhos para que o homem ceda e caia nos seus próprios desejos e seduções. A tal da concupiscência, já mencionada aqui há um pouquinho atrás. E assim nunca conheça o dom de Deus e sua bondade, tornando escravo dos próprios desejos. Vamos parar de culpar tanto Satanás, porque ele já faz o papel dele, óbvio. Ele é o tentador, ele vai fazer a todo momento, vai preparar caminhos, seduções. É o que nós vemos nas redes sociais, nós vemos o tempo todo. Em qualquer coisa, quando você liga uma série, quando você quer ver algo no YouTube, ali sempre tem alguma coisa sensual para poder atrair, e o nosso cérebro a todo tempo está captando isso. Isso é porque estamos muito ligados a essa vida, muito ligados a este mundo. Ainda em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa é a natureza e o caminho da morte. Essa é a natureza e o caminho da morte. Como assim, Maxwell? A desconexão entre a criatura e o Criador. Quando a gente perde o referencial de pureza, de moralidade, e nos apegamos ao sentido de natureza e moralidade humano, terreno, então é aí que há a ruptura, é aí que há o desligamento entre o propósito e o desejo, querer do Senhor e o meu desejo, o meu propósito, o propósito de uma natureza desconexa da realidade da santidade. Então vamos agora, irmãos, alguns hábitos que são importantes na ajuda para que a gente possa resistir ou fugir da tentação que tanto nos derruba e até enfraquece a fé, porque você não consegue lutar com essa situação, você acaba ficando desmotivado nessa busca. Mas calma, vamos chegar lá. É muito importante que você possa entender que não tem uma resposta rápida para isso, tá? A resposta mais correta tem que resistir. É isso aí, resistir. Aí você vai ficar desanimado, fala, só isso? Vou resistir, mas eu não consigo. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para você é que para isso você vai ter que fazer uma mudança de hábito. Não tem jeito. Essas práticas são já conhecidas, mas que sempre ajudaram, sempre vão ajudar aquele que realmente quer fugir da aparência do mal. Então, o primeiro hábito são hábitos de consagração. Isso será uma ferramenta poderosa para tirar todo pensamento, a abstinência e direcioná-lo para uma mente transformada, que é o que nós queremos. Nós não queremos uma mente a todo momento atacada por desejos de imoralidade, mas nós queremos uma mente tranquila, livre, liberta, para poder pensar nas coisas de Deus, para podermos ter o nosso devocional, para que podemos estar menos desligados dessa vida e ligados a Cristo. Então, o segundo hábito, um dos primeiros hábitos que é extremamente importante é a oração. A oração, por mais que muitas pessoas não falam, você orou o joelho, mas não tem palavra. O hábito de orar ele precisa ser praticado constantemente e diariamente. Outro hábito importante, o jejum, que é a mortificação da nossa carne e desejo. Dificilmente você vai estar jejuando e ainda assim vai estar pensando em imoralidade. Então é muito importante que esses hábitos sejam aplicados e seguidos no seu dia a dia. E mais importante, está orando, está jejuando, desliga seu telefone. Felizmente você vai ter que assistir esse vídeo antes.
tá? Porque nesse momento ele vai ter que, seu celular vai ter que estar desligado. E é claro, irmãos, que a leitura da palavra, é claro que a leitura da palavra tem que ser aplicada, não é ler um dia, outro dia, vai ter que ser um hábito, você está sempre lendo, procurando qual é a vontade e o desígnio de Deus para aqueles que querem viver segundo a sua vontade. Mas vamos concluir, tudo isso será concluído em uma só coisa, tá? Os hábitos são importantes, tudo que nós falamos são importantes nessa caminhada, são. Mas uma coisa mais importante do que tudo isso, que vai te mover e te movimentar, tudo isso é motivação. O que te motiva? Se você está caindo em tentações, porque o que te motiva é os seus desejos ainda. Eles são mais fortes do que a palavra, do que a vontade de servir ao Senhor. É essa a realidade, não tem como fugir. O seu senso de moralidade ainda está sendo confrontado. Então, motive-se a ser filho de Deus, porque se você não for filho de Deus, você permanece sendo filho da ira. E se Deus nos fez filhos dele, essa prática não pode, de jeito nenhum, nos aprisionar. Então, se a sua motivação está em Cristo, você não pode aceitar que nada e nem ninguém tire a tua motivação. Se você é filho de Deus, busque a Deus. Não tem como eu servir a Deus e ainda assim eu amar o mundo e amar os seus prazeres. Se eu estou amando tanto o mundo e eu não consigo lidar com as minhas tentações, é porque eu amo realmente o mundo. Porque quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está revelado nele. Então, meus irmãos, busque em Deus, pratique, ponha em prática as boas práticas que foram apresentadas nesse vídeo, mas principalmente defina e decida quem te motiva. É a tua natureza ou é a nova natureza em Cristo? Porque se for uma, então faça de uma vez por todas o rompimento com os prazeres e desejos dessa vida. E Ele te fortalecerá e você será uma bênção no Senhor. Amém? Se a palavra foi importante para você, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E até o próximo Crente em Pauta. Te aguardo, hein?